Nessa segunda aula, eu vou procurar mostrar para vocês quais são os outros elementos da área de trabalho do Adobe Illustrator e do CorelDRAW. Lembrando que quanto mais curioso você for, melhor você poderá explorar suas facilidades. A partir dessa lição, nós estudaremos três elementos principais da área de trabalho do Adobe Illustrator e também do CorelDRAW. São eles a Tool Palette, a Options Bar e também as paletas do Docker. A Options Bar está presente desde a versão CS2, mas para quem trabalha com editoração eletrônica há pelo menos 10 anos, sabe que ela surgiu com o QuarkXPress. Logo logo surgiu no PageMaker, CorelDRAW e por último nós temos visto no Adobe InDesign e finalmente no Adobe Illustrator. Ela é uma paleta sensível ao contexto, isto é, dependendo da ferramenta que está sendo usada, ela vai dar as opções correspondentes àquela função. Por exemplo, se você criar um retângulo ou qualquer outro objeto, você vai notar que logo ela vai te dar as opções de preenchimento, cor de contorno, vai disponibilizar a paleta inteira Stroke com todas as suas opções, vai dar um atalho para a pontuação do Stroke, vai dar acesso à paleta Brushes, vai dar acesso à paleta de estilo de objetos do Adobe Illustrator, que nós estudaremos em breve, a paleta de opacidade, a paleta que dá acesso à seleção de objetos similares, ao Live Color, as funções de alinhamento e algumas opções de transform, por exemplo, posição X e Y, altura e largura. Ela ainda dá atalho ao Adobe Bridge. Sempre que uma ferramenta for selecionada, ela vai se adaptar àquela situação. Quando você desejar que uma função não apareça na Options Bar, selecione este ícone e selecione a opção que você quer que apareça ou não apareça de acordo com o contexto. Já a Tool Palette também tem lá seus segredinhos. Por exemplo, sempre que houver essa seta na parte inferior direita de uma ferramenta, significa que há outras opções para a mesma ferramenta. Você também pode arrastar para fora da Tool Palette essas ferramentas extras ou complementares. Muitas ferramentas têm suas opções extras não configuradas na Options Bar. Por exemplo, se você der 2 cliques na varinha mágica, surgirá uma paleta com suas opções. Outro tipo de opções diferente são as de janela flutuante, como por exemplo a da Line Segment Tool. Com 2 cliques, surge uma janela flutuante em que você configura as opções dessa ferramenta. Neste caso, comprimento e ângulo. Configurado, com apenas um clique, surge a linha pré-configurada. Portanto, você ficou sabendo que, além das opções da Options Bar, você pode ter uma variedade de funções escondidas dentro das próprias ferramentas. Basta você experimentar uma por uma. Uma das funções que é o xodó dos usuários do Adobe Illustrator é a Swap Fill and Stroke. Criando um objeto e já tendo pré-configurada a cor, aparecerá automaticamente no ícone Stroke. Você pode mudar a cor do Stroke a qualquer momento para o preenchimento. Clicando neste ícone, você pode voltar à opção Default de cor. Neste caso,
preenchimento branco, contorno preto. Nos 3 ícones logo abaixo, você vai ter as últimas utilizações de gradiente, de preenchimento nulo e de cor. Já a função abaixo trata-se dos modos de organização e visualização da janela completa do Adobe Illustrator na tela. Trata-se do Screen Mode. Clicando em Change Screen Mode, você vai ter 5 opções. Neste caso, eu estou fazendo a gravação em um monitor widescreen. Portanto, quando eu clicar em Standard Screen Mode, observe que não houve grandes alterações, porém a janela do documento se adequou à área de trabalho. Já se eu clicar em Full Screen Mode com o menu Bar, ela tomou toda a área da minha tela, inclusive eliminando qualquer aresta e até mesmo o ícone de fechar o programa, minimizar e maximizar. Já em Full Screen Mode, os menus também sumirão da tela do Adobe Illustrator. Como eu já havia comentado, o CorelDRAW há muitas edições tem sua barra de propriedades, que por padrão já vem acompanhada de uma barra de ferramentas. Essa barra de ferramentas apresenta algumas funções básicas, como por exemplo copiar, colar, imprimir, abrir um arquivo, salvar, as etapas de desfazer, importar e exportar, acesso a outros programas da Corel, bem como níveis de visualização, opções de aderências de objeto a grids e a outros objetos e linhas guias, bem como acesso às opções do programa. A barra de propriedades em si é absolutamente sensível ao contexto. Quando não se tem nenhum objeto selecionado, nem texto, o padrão dela é a configuração da própria página. E ao contrário do Adobe Illustrator, poucas funções do CorelDRAW na barra de ferramentas, isto é, as suas propriedades, são embutidas e mostradas através de 2 cliques. Uma dessas poucas ferramentas é a Freehand Tool. Com 2 cliques você tem acesso às suas opções. Isso ocorre porque, por padrão, as opções que normalmente no Adobe Illustrator estão acessíveis através de 2 cliques já ficam explícitas na própria barra de propriedades. No caso do Adobe Illustrator, essas opções, digamos assim, são mais básicas. E outras opções mais específicas estão acessíveis através de 2 cliques na ferramenta, como eu já mostrei. O CorelDRAW também apresenta ferramentas com outras funções embutidas. Sempre que você visualizar a seta na parte inferior direita dos ícones, você pode também a qualquer momento arrastar essas ferramentas para fora da paleta de ferramentas. Um exemplo do que eu estou falando é que com um retângulo selecionado, o CorelDRAW já dá as opções de inversão, rotação, configuração de cantos, opções de texto em contorno, além das normais que o Illustrator já dá. Outra característica do CorelDRAW que beneficia principalmente os iniciantes é hints, ou em português dicas. Sempre que você tem uma função selecionada ou um objeto selecionado, hints vai dar o tempo todo dicas de como trabalhar com aquela ferramenta.